Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Retornando à sua cadeira, ouviu novamente os sinos da catedral distante soarem. A repetição continuou por 7 vezes antes de Zhou-Mingrui se levantar lentamente. Foi até o armário e tirou suas roupas. Um colete preto com um terno combinando, calças justas nas pernas, uma cartola cortada ao meio e seu leve ar acadêmico fizeram Zhou-Mingrui sentir como se estivesse assistindo a um drama inglês ambientado na era vitoriana. De repente, ele murmurou baixinho, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Não vou para uma entrevista. Só estou comprando alguns ingredientes para preparar meu ritual de aumento de sorte. Klein estava tão preocupado com a entrevista iminente que a ideia virou instinto. Quando não estava concentrado o suficiente, costumava usar sua única roupa decente. Após respirar fundo, Zhou-Mingrui tirou o terno e o colete, trocando-os por um casaco amarelo acastanhado. Trocou também por um chapéu de feltro com a borda arredondada da mesma cor. Com a roupa pronta, ele caminhou até a lateral da cama e levantou uma almofada quadrada. Enfiou a mão em um buraco discreto embaixo e remexeu antes de encontrar uma camada intermediária. Quando ele retraiu a mão direita, havia um rolo de notas em sua palma. Eram cerca de 8 notas com cores verde escuras desbotadas. Essas eram todas as economias que Benson tinha no momento. Incluíam até as despesas de subsistência dos próximos 3 dias. 2 delas eram notas de 5 soli e as restantes, notas de 1 soli. No sistema monetário do reino de Loen, o soli ocupava o segundo lugar. Originou-se de antigas moedas de prata. 1 soli equivalia a 12 pence de cobre. Elas tinham denominações de 1 e 5 soli. No topo do sistema monetário estava a libra ouro. Elas também eram baseadas em papel, mas eram garantidas pelo ouro e indexadas diretamente. 1 libra ouro equivalia a 20 soli. Tinham denominações de 1, 5 e 10 libras ouro. Zhou-Mingrui abriu uma nota e sentiu o cheiro da tinta tênue e única. Esse era o cheiro do dinheiro. Talvez como resultado dos fragmentos de memória de Klein ou de seu desejo constante por dinheiro, Zhou-Mingrui sentiu que havia se apaixonado instantaneamente por essas notas. Olha, os designs deles são tão lindos. Fazem o severo e antiquado George III e seus 2 bigodes parecerem especialmente adoráveis. Veja, a marca d'água que pode ser vista quando a nota é colocada contra a luz do sol é tão atraente. O design requintado do selo anti-falsificação o torna completamente diferente daqueles quinquilharias falsas e sofisticadas. Zhou-Mingrui admirou-o por quase 1 minuto antes de retirar 2 notas de 1 soli. Em seguida, enrolou as notas restantes e as guardou de volta na capa escondida da almofada. Depois de arrumar e alisar o pano ao redor do buraco, Zhou-Mingrui dobrou cuidadosamente as 2 notas que havia retirado e as colocou no bolso esquerdo de seu paletó amarelo acastanhado. Separou as notas dos poucos centavos que guardava no bolso da calça. Feito isso, ele colocou uma chave no bolso direito, trouxe consigo um saco de papel marrom escuro e caminhou rapidamente em direção à porta. Seus passos arrastados diminuíram de um ritmo rápido até que finalmente pararam. Zhou-Mingrui estava parado na porta e não tinha certeza quando ele já estava franzindo a testa. O autocídio de Klein foi repleto de peculiaridades. Será que ele enfrentaria algum acidente se partisse assim? Após uma profunda reflexão, Zhou-Mingrui retornou à sua mesa e abriu a gaveta. Em seguida, tirou o revólver de latão reluzente. Esta era a única arma defensiva que ele conseguia pensar, e era a única arma com poder suficiente. Embora ele nunca tivesse praticado tiro, só de sacar um revólver desse certamente assustaria qualquer um. Ele acariciou o metal frio do revólver antes de guardá-lo no bolso onde estavam suas notas. Apertou o dinheiro na palma da mão enquanto seus dedos pressionavam o cabo da arma. Estava perfeitamente escondido. Sentindo-se seguro, aquele que sabia um pouco de tudo de repente teve uma preocupação. Eu acabaria errando o tiro. Inundado por tal pensamento, Zhou-Mingrui rapidamente pensou em uma solução. Sacou o revólver e liberou o tambor. Em seguida, alinhou a câmara vazia, resultante do autocídio, com o cão da arma antes de fechá-la. Dessa forma, mesmo que houvesse uma falha de tiro, ele dispararia uma bala vazia. Depois de guardar o revólver de volta no bolso, Zhou-Mingrui manteve a mão esquerda lá. Ele apertou o chapéu com a mão direita e abriu a porta antes de sair. O corredor permaneceu escuro durante o dia, com pouca luz do sol entrando pela janela situada no final do corredor. Zhou-Mingrui desceu rapidamente as escadas e saiu do apartamento antes de aproveitar o brilho e o calor do sol. Embora fosse quase julho, ainda era considerado o meio do verão. No entanto, Tijen estava situada ao norte do reino de Loen, por isso tinha características climáticas únicas. A temperatura anual mais alta da Terra não chegava a 30 graus Celsius, com manhãs ainda mais frias. No entanto, as ruas estavam inundadas de água suja e lixo espalhado. Pelas lembranças de Klein, isso não era raro em comunidades de baixa renda, mesmo com esgoto. Afinal,
Havia gente demais e pessoas precisavam sobreviver. Venha experimentar o nosso delicioso peixe assado. Sopa de ostras quente e fresca. Beba uma tigela pela manhã e sinta-se revigorado o dia todo. Peixe fresco do Porto por apenas 5 centavos cada. Muffins e sopa de enguia são a combinação perfeita. Vegetais frescos colhidos de fazendas fora da cidade. Baratos e frescos. Os vendedores ambulantes que vendiam verduras, frutas e comida quente gritavam pelas ruas, acenando para os pedestres apressados. Alguns paravam e comparavam cuidadosamente antes de comprar. Outros acenavam impacientemente, pois ainda não tinham encontrado trabalho para o dia. Zhou-Mingrui respirou fundo, sentindo uma mistura de aromas nocivos e perfumados. Enquanto apertava o revólver com força na mão esquerda, segurou as notas com firmeza. Apertou o chapéu com a mão direita enquanto atravessava a rua movimentada, um pouco curvado. Era inevitável a presença de ladrões em áreas populosas. Além disso, naquela rua não faltavam cidadãos pobres que trabalhavam meio período após perderem seus empregos anteriores. Havia também crianças famintas que eram exploradas por adultos para fazer o que bem entendessem. Ele seguiu em frente até chegar a um ponto onde a multidão ao seu redor havia voltado ao normal. Endireitou as costas e ergueu a cabeça para olhar a rua. Havia um acordeonista errante tocando na rua. A melodia ora era agradável, ora fervorosa. Ao lado dele estavam várias crianças com roupas esfarrapadas e pele pálida devido à desnutrição. Eles ouviam a música e se moviam no ritmo, dançando coreografias criadas por eles mesmos. Seus rostos estavam cheios de alegria, como se fossem um príncipe ou um anjo. Uma mulher séria passou por ali. Sua saia estava suja e sua pele, sem brilho. Seu olhar parecia opaco e lento. Somente quando olhou para o grupo de crianças é que um brilho fraco brilhou. Era como se ela tivesse se visto 3 décadas atrás. Zhou-Mingrui a ultrapassou e virou em outra rua antes de parar na padaria Smirin. A dona da padaria era uma avó de mais de 70 anos chamada Wendy Smirin. Seu cabelo era completamente branco acinzentado e ela sempre ostentava um sorriso cordial. Desde o início das lembranças de Klein, ela vendia pães e doces. Os biscoitos tingem e os bolos de limão que ela faz são muito deliciosos. Zhou-Mingrui engoliu um bocado de saliva e sorriu. Senhora Smirin, 8 libras de pão de centeio. Querido Klein, onde está o Benson? Ele não voltou, perguntou Wendy, sorrindo. Em mais alguns dias, respondeu Zhou-Mingrui vagamente. Enquanto Wendy pegava o pão de centeio, ela suspirou. Ele com certeza é um rapaz trabalhador. Ele terá uma boa esposa. Ao dizer isso, os cantos dos lábios dela se curvaram enquanto ela brincava. Está tudo bem agora. Você já se formou. Você é formado em História pela nossa Universidade Koi. Em breve você poderá ganhar dinheiro. Você não deveria ficar no apartamento em que mora atualmente. No mínimo, deveria ter um banheiro que pudesse chamar de seu. Senhora Smirin, a senhora parece uma mulher jovem e cheia de energia hoje. Tudo o que Zhou-Mingrui conseguiu fazer foi responder com um sorriso irônico. Se Klein passasse na entrevista e se tornasse professor na Universidade de Tingen, era verdade que sua família seria imediatamente promovida a um status socioeconômico mais alto. Em fragmentos de sua memória, ele certa vez fantasiou sobre alugar um bangalô no subúrbio. Haveria 5 ou 6 quartos, 2 banheiros, uma varanda enorme no andar de cima, 2 quartos, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma cozinha, um banheiro e um depósito subterrâneo no primeiro andar. Não era um sonho. Até mesmo um professor em estágio probatório na Universidade de Tingen receberia um salário semanal de 2 libras de ouro. Após o período probatório, o salário seria aumentado para 3 libras de ouro e 10 soli. Era preciso saber que, apesar de trabalhar por tantos anos, o irmão de Klein, Benson, só recebia um salário semanal de 1 libra e 10 soli. Operários comuns de fábrica não recebiam nem 1 libra ou, na melhor das hipóteses, um pouco mais. E o aluguel de um bangalô custava cerca de 19 soli a 1 libra e 18 soli. Essa é a diferença entre ganhar de 2.300 a 3.120 reais e ganhar de 10.920 a 11.700 reais por mês, Zhou-Mingrui murmurou para si mesmo. No entanto, tudo isso aconteceu sob a premissa de que ele passaria nas entrevistas da Universidade Tingen ou da Universidade Baklund. Não havia muitas outras oportunidades. Pessoas sem conexões não conseguiam recomendações para se tornarem servidores públicos. E aqueles que estudavam história tinham oportunidades de emprego mais limitadas. Não havia muita demanda por consultores particulares por parte de aristocratas, bancos ou magnatas industriais. Levando em conta que o conhecimento que Klein adquiriu era fragmentado e incompleto, Zhou-Mingrui sentiu-se estranho e culpado em relação às expectativas da senhora Smirin em relação a ele. Não, eu sempre fui tão jovem, respondeu Wendy com humor. Enquanto falava, ela colocou os 16 pães de centeio que havia pesado no saco de papel pardo que Zhou-Mingrui trouxera. Ela estendeu a mão direita e disse,
9 pence. Cada pão de centeio pesava cerca de meio quilo, pois as diferenças eram inevitáveis. 9 pence. Não eram 11 pence há 2 dias? Perguntou Zomengrui, inconscientemente. Custou 15 centavos no mês anterior. Você tem que agradecer às pessoas que protestaram nas ruas pela revogação da lei dos grãos, disse Wendy, dando de ombros. Zomengrui assentiu em um vago reconhecimento. As memórias de Klein sobre isso eram incompletas. Tudo o que ele lembrava era que o princípio fundamental da lei dos grãos era proteger os preços dos produtos agrícolas nacionais. Assim que os preços atingiram um certo nível, as importações de grãos de países do sul como Feina-Potter, Mazen e Lemberg foram interrompidas. Por que as pessoas protestariam contra o ato? Sem dizer muito, Zomengrui, com medo de acabar sacando o revólver, tirou cuidadosamente suas anotações e entregou uma delas à senhora Smirin. Deram-lhe 3 pence de cobre em troca. Enfiando-os no bolso da calça, pegou o saco de papel contendo o pão e foi até o mercado de alface e carne do outro lado da rua. Trabalhava duro pelo carneiro cozido com ervilhas que sua irmã havia recomendado. Havia uma praça municipal no cruzamento da Rua Cruz de Ferro com a Rua Narciso. Muitas tendas foram erguidas ali, e palhaços vestidos com trajes estranhos e engraçados distribuíam panfletos. Haverá uma apresentação de circo amanhã à noite. Zomengrui olhou para os panfletos nas mãos dos outros enquanto lia seu conteúdo baixinho. Melissa com certeza gostaria. Mas quanto custa a entrada? Com esse pensamento, Zomengrui se aproximou. Quando ele estava prestes a perguntar a um palhaço com o rosto pintado de vermelho e amarelo, uma voz rouca de mulher soou ao seu lado. Você gostaria de tentar uma adivinhação? Zomengrui inconscientemente virou a cabeça e viu uma mulher usando um chapéu pontudo e um longo vestido preto parada em frente a uma pequena tenda. Seu rosto estava manchado com tinta vermelha e amarela e seus olhos eram de um azul acinzentado profundo. Não. Zomengrui balançou a cabeça em resposta. Ele não tinha dinheiro sobrando para a adivinhação. A mulher riu e disse, minha adivinhação de tarô é muito precisa. Tarô. Zomengrui ficou instantaneamente pasmo. Essa pronúncia era quase idêntica às cartas de tarô da Terra. E as cartas de tarô da Terra eram um conjunto de cartas usadas para adivinhação. Elas tinham apenas gráficos que representavam diferentes presságios. Espere. De repente, ele se lembrou das origens da adivinhação do tarô neste mundo. Não se originou dos 7 deuses ortodoxos nem foi um legado antigo. Em vez disso, foi criado pela cônsul da República de Intis naquela época, Roseli Gusta, há mais de 170 anos. O Sr. Roseli inventou a máquina a vapor, aperfeiçoou o barco à vela, derrubou o domínio imperial do reino de Intis e foi reconhecido pelo deus do artesanato. Ele também se tornou o primeiro cônsul da República de Intis. Mais tarde, ele invadiu outras nações e colocou Lemberg e outras nações sob sua proteção. Ele fez o reino de Loen, Feina-Potter, o Império Feisak e outras poderosas nações do continente norte se curvarem à República de Intis. Em seguida, a República foi transformada em império e ele se tornou o autoproclamado Imperador César. Foi durante o governo de Roseli que a Igreja do Artesanato recebeu sua primeira revelação sagrada pública desde a Quinta Época. Desde então, o deus do artesanato foi alterado para deus do vapor e da máquina. Roseli também inventou a adivinhação do tarô. Ele também estabeleceu o sistema contemporâneo de cartas de papel e seus estilos de jogo. Zomengrui conhecia muitos estilos conhecidos, como Upgrade, Fighting the Landlord, Texas Poker e Quint. Além disso, as frotas marítimas que ele enviou descobriram uma rota marítima que levava ao continente sul através dos mares tempestuosos e turbulentos. Isso também deu início à era do colonialismo. Infelizmente, ele foi traído na velhice. No ano de 1198 da Quinta Época, foi assassinado pelas forças combinadas da Igreja do Sol Eterno Flamejante, da antiga família real Intis, a família Sauron, e de outros aristocratas. Ele acabou morrendo no Palácio do Bordo Branco. Recordar tal conhecimento geral de repente o fez ficar com a testa franzida. Poderia ser um idoso transmigrado. Com isso em mente, Zomengrui ficou intrigado para ver como eram as cartas de tarô. Então, acenou para a mulher de chapéu pontudo com o rosto pintado e disse, se o bem, preço for razoável, eu vou tentar. A mulher imediatamente disse com uma risada, Senhor, o senhor é o primeiro a chegar hoje, então é por conta da casa. De graça. Coisas de graça são as mais caras. Zomengrui resmungou baixinho e decidiu que não compraria nenhum serviço adicional, fossem eles quais fossem. Recusaria firmemente todos eles. Se você é realmente tão capaz, tente adivinhar que eu transmigrei para cá. Com isso em mente, Zomengrui seguiu atrás da mulher cujo rosto estava pintado de vermelho e amarelo, abaixando-se para entrar na tenda baixa. O interior da tenda era extremamente escuro, iluminado apenas por alguns feixes de luz que conseguiam penetrar. Uma mesa coberta com cartões de papel podia ser vista vagamente na penumbra.
A mulher com o chapéu pontudo não se abalou nem um pouco com isso. Seu longo vestido preto deslizava como se estivesse se movendo sobre a água enquanto ela se aproximava da mesa. Ela se sentou do outro lado e acendeu uma vela. A fraca luz amarela tremeluziu, fazendo com que o interior da tenda parecesse claro e escuro ao mesmo tempo. Isso instantaneamente adicionou uma sensação muito mais misteriosa à atmosfera. Zolmingrui sentou-se em silêncio, seu olhar percorrendo as cartas de tarô sobre a mesa, onde descobriu cartas familiares como o mágico, o imperador, o enforcado e temperança. Será que Roseli poderia ter sido um veterano? Será que ele também era um compatriota meu? Zolmingrui murmurou para si mesmo inconscientemente. Antes que ele pudesse terminar de olhar as cartas abertas sobre a mesa, a mulher que alegava ter adivinhações precisas já havia estendido as mãos para juntar todas as cartas. Ela as empilhou em um baralho e o empurrou à sua frente. Embaralhe as cartas primeiro e corte o baralho, disse a cartomante do circo em voz baixa. Eu? Embaralhar? Perguntou Zolmingrui, reflexivamente. As cores amarela e vermelha do rosto da cartomante se misturaram enquanto ela revelava um leve sorriso, dizendo: é claro que o destino de cada um só pode ser desvendado por si mesmo. Eu apenas sirvo como leitora dele. Zolmingrui imediatamente a questionou cautelosamente. Esta leitura não requer taxas adicionais, certo? Como folclorista de teclado, já vi muitos desses truques. A cartomante ficou visivelmente surpresa antes de finalmente dizer, abafado, é grátis. Zolmingrui, aliviado, guardou o revólver no bolso. Em seguida, estendeu calmamente as duas mãos para embaralhar e cortar o baralho com habilidade. Está feito. Ele colocou as cartas de tarô já embaralhadas no meio da mesa. A cartomante agarrou as cartas com as duas mãos e olhou atentamente para elas por um tempo. Então, de repente, abriu a boca e disse: desculpe, esqueci de perguntar, mas sobre o que você gostaria de perguntar? Na época em que cortejava seu primeiro amor, Zolmingrui também havia pesquisado cartas de tarô. Ele perguntou sem hesitar: passado, presente e futuro. Esse era um tipo de adivinhação como parte da interpretação das cartas de tarô. 3 cartas, abertas sequencialmente, simbolizavam o passado, o presente e o futuro de alguém. A cartomante primeiro assentiu, depois curvou os lábios, revelando um sorriso, e disse: então, por favor, embaralhe o baralho. Você só conseguirá as cartas que deseja se souber o que quer perguntar. Você estava me enganando agora há pouco. Precisa ser tão mesquinho. Eu não perguntei algumas vezes se este seria um serviço gratuito. As bochechas de Zolmingrui se contraíram um pouco. Ele respirou fundo e pegou o baralho de tarô de volta para embaralhá-lo e cortá-lo. Não haverá problemas desta vez, certo? Ele colocou o baralho já cortado de volta na mesa. Sem problemas. A cartomante estendeu os dedos e pegou uma carta do topo do baralho. Em seguida, colocou-a do lado esquerdo de Zolmingrui. Sua voz foi ficando cada vez mais grave enquanto falava. Esta carta simboliza o seu passado. Esta carta simboliza o seu presente. A cartomante colocou a segunda carta bem na frente de Zolmingrui. Então, ela pegou a terceira carta e a colocou no lado direito de Zolmingrui. Esta carta simboliza o futuro. Certo, qual carta você gostaria de ver primeiro? A cartomante levantou a cabeça após terminar de colocar as cartas e olhou profundamente para Zolmingrui com seus olhos azul acinzentados. Vou dar uma olhada no presente primeiro, disse Zolmingrui depois de pensar um pouco. A cartomante assentiu lentamente e virou a carta de tarô que estava bem na frente de Zolmingrui. Nesta carta, era retratado um personagem com roupas coloridas, usando um chapéu esfarrapado e um pedaço de pau no ombro. Havia uma trouxa pendurada na ponta do pedaço de pau e um cachorrinho o seguia. Era numerado como 0. O louco. A cartomante leu levemente o nome da carta com seus olhos azul acinzentados fixos em Zolmingrui. O louco. A carta 0 do tarô. Um começo. Um novo começo com todos os tipos de possibilidades. Zolmingrui nem sequer era considerado um entusiasta amador de tarô, então ele só podia fazer uma interpretação aproximada com base em suas próprias impressões sobre o tarô. No momento em que a cartomante estava prestes a dizer algo, as cortinas de tecido da tenda se abriram de repente. O raio de sol que entrou era tão ofuscante que fez Zolmingrui, que estava de costas, instintivamente estreitar os olhos. Por que você está se passando por mim novamente? É meu trabalho lidar com a adivinhação para as pessoas, rosnou uma voz feminina, irritada. Volte para o seu posto rapidamente. Lembre-se de que você é apenas uma treinadora de animais. Uma treinadora de animais? Os olhos de Zolmingrui já estavam adaptados à luz. Ele viu uma mulher de aparência semelhante, que também usava um chapéu pontudo e um vestido preto, com o rosto pintado de vermelho e amarelo. A única diferença era que ela era mais alta e tinha um físico mais esguio. A mulher que estava sentada à sua frente levantou-se imediatamente e disse, descontente: não se incomode, é que eu gosto de fazer isso.
Mas devo dizer que minha adivinhação e interpretação podem ser muito precisas às vezes. Estou falando sério. Ela falou e levantou o vestido para dar a volta na mesa antes de sair rapidamente da tenda. Senhor, gostaria que eu interpretasse suas cartas para o senhor. O verdadeiro vidente olhou para Zolmingrui e perguntou com um sorriso. Os lábios de Zolmingrui se contraíram e ele perguntou sinceramente. É de graça? Não, respondeu a verdadeira cartomante. Então esqueça. Zolmingrui recolheu as mãos e as colocou nos bolsos. Agarrou o revólver e o dinheiro antes de se abaixar novamente para sair da tenda. Droga! Ele realmente contratou uma treinadora de animais para ser sua cartomante. Uma treinadora de animais que não queria ser cartomante não era um bom palhaço. Zolmingrui rapidamente deixou esse assunto para trás. Gastou 7 centavos no mercado de alface e carne por meio quilo de carneiro não tão bom. Depois, comprou também favas tenras, repolho, cebolas, batatas e outros itens. Junto com o pão que comprara antes, gastou um total de 25 centavos de cobre, que se converteram em 2 soli e 1 pence. Realmente não há dinheiro suficiente para todos gastarem. Pobre Benson. Zolmingrui não só havia gasto as 2 notas que trouxera, como também precisava completar a conta com o único centavo que tinha no bolso. Ele apenas suspirou e não pensou mais no assunto enquanto corria de volta para casa. Com o alimento básico, ele agora poderia realizar o ritual de aumento de sorte. Depois que os moradores do 2º andar foram embora aos poucos, Zolmingrui ainda não tinha pressa em realizar o ritual. Em vez disso, traduziu bênçãos provém do Senhor imortal do céu e da terra e frases relacionadas para a antiga língua Feisak, bem como para a língua Loen. Ele pretendia tentar o ritual novamente no dia seguinte nessas línguas locais, caso o encantamento original não surtisse efeito. Afinal, ele tinha que levar em consideração as diferenças entre os 2 mundos. Em Roma, faça como os romanos. Quanto à tradução para uma antiga oração ritual que utilizasse a língua dedicada a Hermes, Zolmingrui teve dificuldade em concluí-la devido à sua falta de vocabulário. Depois de preparar tudo, ele finalmente tirou os 4 pães de centeio. Colocou-o no canto onde ficava originalmente o fogão a carvão, um na parte inferior interna do espelho do closet, um na parte superior do armário, onde 2 paredes se encontravam, e um no lado direito da mesa de estudo, onde itens diversos eram guardados. Respirando fundo, Zolmingrui foi até o centro da sala e esperou alguns minutos para se acalmar. Então, deu um passo solene à frente e seguiu em direção anti-horária, formando um quadrado. Quando deu o primeiro passo, ele cantou em um sussurro baixo, bênçãos vêm do Senhor imortal do céu e da terra. O segundo passo, ele cantou sinceramente, bênçãos vêm do céu, Senhor do céu e da terra. No terceiro passo, Zolmingrui sussurrou, bênçãos emanam da exaltada torre do céu e da terra. No quarto passo, ele exalou um hálito fétido e meditou em concentração. As bênçãos provêm do celestial, digno do céu e da terra. Ao retornar ao local original, Zolmingrui fechou os olhos e aguardou em seu lugar por um resultado. Havia nele certa expectativa, certa inquietação, certa esperança e certo medo. Será que ele conseguiria voltar? Haveria algum efeito? Poderia haver alguma situação inesperada? O desconhecido à sua frente estava atingido pela luz carmesim da esperança. Os pensamentos de Zolmingrui fervilhavam em sua cabeça e era difícil contê-los. Foi nesse momento que ele de repente sentiu o ar ao redor parar, tornando-se denso e misterioso. Imediatamente depois, um sussurro baixo pôde ser ouvido ao lado de seus ouvidos, que soava às vezes real, às vezes agudo, às vezes imaginário, às vezes sedutor, às vezes maníaco e às vezes louco. Ele claramente não entendia o murmúrio que acontecia, mas Zolmingrui ainda não conseguia evitar querer ouvir e distinguir o que ele estava dizendo. Sua cabeça doía de novo. Era tão dolorosa que parecia que alguém tinha enfiado uma broca de aço nela. Zolmingrui só sentia que sua cabeça ia explodir. Seus pensamentos estavam repletos de uma mistura psicodélica de cores. Ele sabia que algo estava errado e tentou abrir os olhos. No entanto, não conseguiu sequer realizar uma ação tão simples. Todo o seu corpo estava ficando cada vez mais tenso, e parecia que ele poderia se romper a qualquer momento. Nesse momento, um pensamento irônico surgiu na mente de Zolmingrui. Se você não buscasse a morte, você não morreria. Ele não conseguia mais suportar aquilo. Assim que sua mente estava prestes a entrar em colapso, o murmúrio de vozes desapareceu e o ambiente ao redor ficou muito silencioso. O clima era instável. Não era apenas o humor. Zolmingrui sentia seu próprio corpo passando pelas mesmas sensações também. Ele tentou mais uma vez abrir os olhos, uma tarefa extremamente fácil dessa vez. Uma névoa cinzenta surgiu sobre seus olhos, nebulosa, vaga e infinita. O que houve com essa situação? Zolmingrui olhou de repente ao redor e então abaixou a cabeça para descobrir que estava flutuando à beira de uma névoa sem fim. A neblina fluía como água e era pontilhada por muitas estrelas carmesim.
Algumas eram enormes, enquanto outras eram minúsculas. Havia a sensação de que estavam escondidas nas profundezas, enquanto outras flutuavam sobre a superfície dessa neblina aquosa. Observando a visão aparentemente holográfica, Zhou-Mingrui estendeu a mão direita, meio confuso, meio explorador, para tentar tocar a estrela carmesim que parecia flutuar na superfície. Ele tentava encontrar uma maneira de sair daquele lugar. Quando sua mão tocou a superfície daquela estrela, uma marca d'água surgiu repentinamente de dentro de seu corpo e agitou as estrelas em uma explosão carmesim. Parecia uma queima de chamas onírica. Zhou-Mingrui levou um susto. Em pânico, retraiu a mão direita, mas acidentalmente tocou em outra estrela carmesim. Como resultado, esta estrela também explodiu com uma luz esplêndida. Por sua vez, Zhou-Mingrui sentiu sua mente vazia e seu espírito dissipado. Na capital do reino de Loen, Baklund, dentro de uma luxuosa vila no Distrito Real, Audrey Hall estava sentada em frente a uma cômoda. As marcas nela eram antigas e havia um espelho de bronze rachado na superfície. Espelho, espelho meu, desperta. Em nome da família Hall, eu ordeno que vocês despertem. Ela alternou entre vários ditados diferentes, mas não houve nenhuma reação do espelho. Depois de mais de 10 minutos, ela finalmente decidiu desistir e fez um beicinho de reclamação. Disse num murmúrio suave: meu pai estava mesmo mentindo para mim. Ele sempre me diz que este espelho era o tesouro do imperador sombrio do Império Romano, e que é um item extraordinário. Sua voz sumiu. O espelho de bronze sobre a cômoda brilhou de repente com uma luz carmesim que a envolveu completamente. No mar de Sônia, um veleiro de 3 mastros que parecia uma relíquia óbvia navegava em meio a uma tempestade. Alger Wilson estava no convés, com o corpo ondulando com as correntes do mar, mantendo o equilíbrio facilmente. Ele usava um manto bordado com padrões de relâmpagos. Em sua mão, segurava uma garrafa de vidro de formato peculiar. Às vezes, bolhas ondulavam dentro da garrafa, geada se transformava em neve às vezes, sinais de rajadas de vento podiam ser vistos. Ainda estamos com pouco sangue do tubarão fantasma, murmurou Alger. Então, naquele momento, uma explosão carmesim surgiu no espaço entre a garrafa de vidro e a superfície da palma da mão. Em um instante, envolveu também o ambiente ao redor. Em meio à névoa cinzenta, Audrey Hall recuperou a visão. Começou a avaliar a situação em estado de horror e confusão quando notou a imagem borrada de um homem do outro lado dela fazendo o mesmo. Imediatamente depois, ambos descobriram outra pessoa misteriosa parada não muito longe deles, envolta em uma névoa cinza. A pessoa misteriosa era ninguém menos que Zhou-Mingrui. Ele estava igualmente perplexo. Senhor, onde é isso? Audrey e Alger ficaram assustados no início, mas ficaram em silêncio. Então, imediatamente começaram a falar em uníssono. O que você está planejando fazer? Eles não só falavam a mesma língua Loen, como também compartilhavam as mesmas vibrações sombrias e tensas. Onde estou? O que pretendo fazer aqui? Eu também gostaria de saber. Acalmando-se, Zhou-Mingrui repetiu silenciosamente as perguntas dos dois. O que deixou a impressão mais profunda nele não foram as frases formadas pelas palavras nem os significados por trás delas, mas a demonstração de perplexidade, vigilância, pânico e reverência do casal. Por alguma razão desconcertante, 2 pessoas foram misteriosamente arrastadas para este mundo cercado por uma névoa cinzenta. Como o autor do crime, Zhou-Mingrui já se sentia anormalmente perplexo e assustado, sem falar no casal que foi puxado para essa confusão de forma completamente passiva. Para eles, tais eventos e encontros podem estar além da imaginação, certo? Por um momento, Zhou-Mingrui pensou em 2 opções. A primeira era se fingir de vítima para esconder sua verdadeira identidade e, assim, ganhar uma quantidade considerável de confiança. Ele poderia então esperar para ver e tirar vantagem das circunstâncias quando necessário. A outra opção era manter sua identidade misteriosa aos olhos do casal. Ele poderia, então, influenciar o desenrolar dos acontecimentos enquanto coletava informações valiosas deles. Sem tempo para refletir sobre a situação, ele agarrou-se ao pensamento que lhe passou pela cabeça. Tomou imediatamente a decisão de testar a segunda ideia. Explorar o estado psicológico dos outros para obter a maior vantagem para si mesmo. Após alguns segundos de silêncio na névoa, Zhou-Mingrui riu baixinho. Em um tom baixo, mas não pesado, falou calmamente, como se estivesse respondendo aos cumprimentos educados dos visitantes. Uma tentativa. Uma tentativa, uma tentativa. Audrey Hall olhou para o sujeito misterioso envolto na névoa branco-acinzentada, e o único pensamento foi que o que quer que estivesse acontecendo era absurdo, engraçado, horripilante e esquisito. Ela estava na penteadeira do seu quarto há poucos instantes. Mas, ao se virar, ela entrou naquele lugar cheio de névoa cinzenta. Que inconcebível! Audrey respirou fundo, revelando um sorriso impecável e cortês. Ela perguntou, um tanto perturbada: Senhor,
a tentativa terminou? Poderia nos permitir retornar. Alger Wilson também tinha a intenção de investigar Zhou-Mingrui de forma semelhante, mas sua vasta experiência o tornou mais imponente. Ele conteve seus impulsos e assumiu apenas o papel de um observador silencioso. Zhou-Mingrui olhou para o interlocutor. Olhando através da névoa, ele conseguia ver vagamente a silhueta da pessoa em questão. Era uma garota alta, com cabelos loiros e lisos, mas seu semblante exato não podia ser visto com clareza. Ele não se apressou em responder à pergunta da garota, mas se virou para encará-lo. Ele tinha cabelos azul escuros bagunçados e uma estatura mediana, o que não era considerado corpulento. Zhou-Mingrui de repente percebeu algo. Quando se tornasse mais forte ou tivesse uma compreensão mais profunda do mundo nebuloso, talvez fosse possível enxergar através da névoa e discernir a garota e o homem. Nessa situação, eles são os visitantes e eu sou o mestre. Depois de mudar sua mentalidade, Zhou-Mingrui imediatamente percebeu detalhes que havia negligenciado antes. A garota de voz melodiosa e o homem maduro e retraído pareciam consideravelmente incorpóreos. Manchados por um tênue vermelho carmesim, eles se assemelhavam a uma imagem projetada das duas estrelas vermelho-carmesim além da névoa cinzenta. Essa projeção foi baseada na conexão entre o vermelho carmesim e ele mesmo, uma conexão intangível que somente ele mesmo poderia compreender realisticamente. A projeção desapareceria assim que a conexão fosse cortada, e o casal então retornaria. Zhou-Mingrui assentiu levemente e olhou para o loiro, rindo baixinho. Claro, se você fizer um pedido formal, pode retornar agora mesmo. Ao não identificar nenhuma má intenção em seu tom, Audrey soltou um suspiro de alívio. Ela acreditava que, já que um cavalheiro capaz de tais milagres havia dado sua palavra, ele definitivamente a cumpriria rigorosamente. Com a mente um pouco mais apaziguada, ela surpreendentemente não teve pressa em pedir licença. Revirou os olhos viris para a esquerda e para a direita, que brilhavam com um brilho anormal. Ela disse de forma ansiosa, antecipada e tentada: "Esta é uma experiência tão maravilhosa. Sim, eu sempre tive a esperança de que algo assim acontecesse. Quer dizer, eu gosto de mistérios e milagres sobrenaturais. Não, o que eu quero dizer é que, Senhor, o que posso fazer para me tornar uma além?" Ela ficou mais animada enquanto falava, tanto que se atrapalhava com as palavras. O sonho que brotou nela ao ouvir fantasias emocionantes contadas pelos mais velhos finalmente viu a possibilidade de se materializar. Entretanto, com apenas algumas palavras, ela já havia esquecido todos os seus medos e horrores anteriores. Boa pergunta. Eu também gostaria de saber a resposta. Zhou-Mingrui reclamou consigo mesmo. Ele começou a refletir sobre uma resposta para a pergunta para manter sua imagem insondável. Ao mesmo tempo, ele sentia que era bastante impróprio da sua parte falar em pé. Não deveria estar em um palácio, sentado à cabeceira de uma longa mesa e em uma misteriosa cadeira de espaldar alto, gravada com padrões antigos, observando silenciosamente seus visitantes. Assim que esse pensamento surgiu, a névoa cinzenta começou a se formar, dando um choque em Audrey e Alger. Num instante, eles avistaram uma série de imponentes pilares de pedra ao seu redor. Acima deles, havia uma enorme cúpula que os envolvia. Todo o edifício parecia magnífico, grandioso e imponente, como um lendário palácio para gigantes. Diretamente sob a cúpula, onde a névoa cinzenta se acumulava, surgiu uma longa mesa de bronze com 10 cadeiras de espaldar alto de cada lado, dispostas simetricamente. O encosto de cada cadeira ofuscava e brilhava levemente em um vermelho carmesim, desenhando os contornos de constelações estranhas que diferiam da realidade. Audrey e Alger sentaram-se frente a frente, ao lado do assento de honra. A menina olhou para os lados e não pôde deixar de murmurar: "Que fascinante! É certamente fascinante." Zhou-Mingrui estendeu a mão direita e acariciou um pouco a borda da mesa de bronze, mantendo uma expressão imperturbável. Alger inspecionou os arredores. Após alguns segundos de silêncio, de repente abriu a boca e respondeu à pergunta de Audrey no lugar de Zhou-Mingrui. "Você é um Loen. Se você quiser se tornar um além, junte-se às igrejas da deusa da noite eterna, do senhor das tempestades ou do deus do vapor e das máquinas. A maioria de nós não encontrará um além a vida toda." Isso fez com que igrejas, e até mesmo alguns clérigos dentro de algumas das maiores igrejas, suspeitassem do mesmo. Embora seja esse o caso, posso garantir que aléns ainda existem em cortes, tribunais e agências de execução. Eles ainda lutam contra os perigos que crescem na escuridão, só que seus números são muito menores em comparação com antes e durante os primórdios da Idade do Ferro. Zhou-Mingrui ouviu atentamente, mas tentou ao máximo se mostrar como se prestasse pouca atenção às palavras de Alger, assim como crianças pequenas ouvem histórias. Baseando-se no conhecimento geral fragmentado de Klein sobre história, Zhou-Mingrui sabia claramente que a Idade do Ferro se referia à época atual, que foi a quinta época, que começou há 1349 anos. Audrey ouviu Alger terminar a frase em silêncio antes de suspirar. "Senhor,
Eu sei tudo sobre o que você acabou de dizer. Eu sei até mais do que isso, incluindo os falcões noturnos, o justiceiro mandatado e a mente coletiva das máquinas, mas não quero perder minha liberdade. Alger deu uma risada baixa e disse vagamente: Você não pode se tornar um além sem sacrifícios. Se não considerar se juntar a igrejas e aceitar os desafios que elas lhe impõem, só poderá procurar as famílias reais e os poucos nobres com histórias familiares de mais de 1000 anos. Caso contrário, pode confiar na sua sorte para procurar organizações malignas clandestinas. Audrey inflou as bochechas inconscientemente e olhou ao redor, agitada. Depois de confirmar que tanto o homem misterioso quanto Audrey não notaram seu tique, ela insistiu: Não há outras soluções. Alger mergulhou em silêncio. Cerca de meio minuto depois, virou-se para olhar para o homem misterioso que os observava em silêncio. Percebendo que Zhou-Mingrui não tinha planos de fazer nenhum comentário, ele olhou para Audrey e disse deliberadamente: Tenho 2 conjuntos de fórmulas de poções de sequência 9. Sequência 9. Zhou-Mingrui murmurou para si mesmo. Sério? Quais 2 conjuntos? Audrey sabia claramente o que significavam as fórmulas da poção sequência 9. Alger recostou-se ligeiramente e respondeu sem pressa: Como você sabe, a humanidade só pode depender de poções para se tornarem verdadeiros aléns, enquanto os nomes das poções vêm da lista da blasfêmia. Após constantes traduções para Jotun I, élfico, Hermes antigo e moderno, e Feisak antigo, elas passaram por mudanças para se adequarem à época e à época daquela época. A essência não está em seus nomes, mas sim em se eles retratam as características essenciais das poções. Eu tenho uma poção de sequência 9 chamada Marinheiro. Ela lhe permite ter excelentes capacidades de equilíbrio. Mesmo se você estivesse em um barco durante uma tempestade, você será capaz de andar livremente como se estivesse em terra firme. Você também ganhará imensa força e escamas ilusórias sob a pele. Elas lhe permitirão nadar como um peixe e ser difícil de capturar. Você se moverá com agilidade debaixo d'água, como animais marinhos. Mesmo sem nenhum equipamento, você será capaz de submergir facilmente por pelo menos 10 minutos. Parece ótimo, os guardiões dos mares do Senhor das Tempestades. Era chamado por esse nome no passado. Alger não hesitou e continuou. O segundo conjunto de poções da sequência 9 é chamado de Espectador, embora eu não tenha certeza de como era chamado no passado. Este conjunto de poções permite que você tenha uma mente excepcionalmente aguçada, com habilidades de observação aguçadas. Acredito que você possa entender o que espectador significa assistindo a óperas e peças de teatro. Assim como uma plateia, os espectadores julgam os atores no mundo secular, vislumbrando seus verdadeiros pensamentos por meio de suas emoções, conduta e mantras. Nesse ponto, Alger enfatizou: Você deve se lembrar, independentemente de estar em um banquete extravagante ou em uma rua lotada, os espectadores só podem ser espectadores para sempre. Os olhos de Audrey brilharam enquanto ela ouvia, e depois de um longo tempo, ela falou: Por quê? Tudo bem, essa é uma pergunta complementar. Acho que me apaixonei por essa sensação de ser uma espectadora. Como posso obter a fórmula desta poção? O que posso usar para trocá-la com você? Alger parecia já estar preparado quando disse em voz profunda: O sangue de tubarões fantasmas, pelo menos 100 mililitros dele. Audrey assentiu animadamente, mas em seguida perguntou preocupada: Se eu conseguir, e estou dizendo-se, como te entrego? Como você pode me prometer que pode me dar a fórmula da poção em troca do sangue do tubarão fantasma, bem como da autenticidade da fórmula? Alger disse calmamente: Vou te dar um endereço. Enviarei a fórmula pelo correio, ou te conto diretamente aqui, assim que receber o sangue do tubarão fantasma. Quanto às promessas, creio que tanto você quanto eu podemos ficar tranquilos sob o testemunho do misterioso Senhor. Ao dizer isso, ele olhou para Zhou-Mingrui, que estava sentado ereto no assento de honra. Senhor, o fato de nos ter trazido aqui demonstra que o Senhor tem uma força tremenda, inimaginável para nós. Nenhum de nós ousaria violar uma promessa tendo o Senhor como testemunha. É isso mesmo. Os olhos de Audrey brilharam e ela concordou com entusiasmo. Da perspectiva dela, o misterioso cavalheiro que tinha habilidades inimagináveis era definitivamente uma testemunha autoritária. Como eu ou o cara na minha frente ousaria enganá-lo? Audrey virou o corpo pela metade e olhou seriamente para Zhou-Mingrui. Senhor, por favor, seja testemunha do nosso comércio. Naquele momento, ela percebeu que estava sendo muito indelicada, tendo se esquecido de fazer uma pergunta específica. Ela perguntou apressadamente: Senhor, como devemos nos dirigir a você? Alger assentiu levemente e repetiu a mesma pergunta de forma séria: Senhor, como devemos tratá-lo? Zhou-Mingrui ficou surpreso. Bateu levemente os dedos na mesa de bronze. O conteúdo da adivinhação anterior surgiu de repente em sua mente. Ele se recostou, retirou a mão direita e cruzou os 10 dedos,
colocando-os abaixo do queixo. Deu um sorriso fraco para a dupla. Você pode me chamar de... Ao dizer isso, ele fez uma pausa e disse, amável e calmamente, o louco. Fim dos capítulos do 4 ao 6. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau.